Olá, muito boa noite. Estamos aqui iniciando a nossa transmissão dos cursos de secretariado e assessoria. Vamos falar um pouquinho hoje sobre secretariado remoto. Para você que está chegando, para quem ainda não nos conhece, meu nome é Wanderleia Stessi, eu sou professora aqui do Centro Universitário Internacional Uninter, estou na coordenação dos cursos de secretariado e assessoria e tenho duas moças bem lindas aqui para conversar conosco hoje. Professora Rafaela, seja bem-vinda. O que você faz aqui conosco, professora? Obrigada, professora. Eu sou a tutora do curso de vocês e eu estou à disposição para tirar as dúvidas, para ajudá-las. Então, contem comigo e venham conosco hoje nessa nossa live, nesse nosso bate-papo tão interessante sobre o secretariado remoto, não é mesmo, professora? É isso mesmo. Eu tenho certeza que nós não temos só alunos nos acompanhando aí, não. Né? Nós temos uma convidada aqui que já anda fazendo algumas coisas aí pela internet, que já tem também os seus seguidores e que hoje vem para compartilhar um pouquinho dessa experiência, para fazer um bate-papo bem gostoso aqui conosco, que é a nossa querida Ana. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Wanderleia. Obrigada, Rafaela, pelo convite. Sinto-me muito honrada, porque além de ter 3 qualificações pelo Grupo Uninter, né? Então, assim, é uma dupla honra estar aqui hoje. Conta um pouquinho disso aí. 3 qualificações. Eu fiz um curso EAD. Assim, vou falar um pouco da minha história para as pessoas entenderem quem é a Ana Oliveira, né? Que está aí com a gente. Eu sou de Minas e sempre tive o desejo, acho que eu sou secretária hoje, de coração, de formação. Troquei vários e-mails com a Wanderleia uns anos atrás, não vamos falar, né? Quanto tempo? Não precisa, né? E sempre tive a vontade de trabalhar, trabalhava na área como secretária, né, de presidência, mas ainda não tinha qualificação ou formação. E fiz uma graduação pelo polo da minha cidade, em Minas, em processos gerenciais. Conheci a instituição, a credibilidade, os profissionais, né? Então eu tive a oportunidade de vir para Curitiba em 2015 para fazer o curso de secretariado executivo trilingüe, e fiquei aqui 3 anos, depois retornei para Minas novamente, e aí que eu comecei a trabalhar na área remota, como secretária remota. Foi uma surpresa para mim, porque eu saí da graduação querendo trabalhar assessorando executivos em multinacionais. Que foi o motivo da sua vinda para Curitiba, inclusive, né? E pensei, puxa, agora eu vou ter que trabalhar remotamente. Mas hoje eu estou colhendo muitos frutos, né? Claro, com muita dedicação, com muito esforço, mas hoje eu estou colhendo muitos frutos, trabalhando dessa forma remota. E depois também, esse período que eu fiz o secretariado executivo, eu tive a oportunidade e foi um grande desafio, porque eu uni o último ano do secretariado e fiz meu MBA também em assessoria executiva. Ah, você já começou ali, estava terminando já. Né, já ir direcionando, né, que linha que vai seguir, né, aquilo que a gente tem mais compatibilidade, né, aquilo que a gente gosta mais. Sem dúvidas. E estou aqui hoje super honrada, super feliz, falando do que eu amo, né, compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência dessa área de secretariado também. Você começou lá em Minas? Em Minas. Ficou um pouco tempo lá com assessoria? Eu fiquei um pouco tempo, alguns meses. E agora estou novamente aqui na cidade que eu amo, Curitiba. Mas não perde esse sotaque gostoso, não perco, né? Que delícia. Cadê os mineiros? Daqui a pouco sai um ai, né? Né? Vamos ver se tem mais um ai aqui. E falando em assistindo, nós estamos aqui ao vivo no YouTube, né? Você pode participar com a gente pelo chat, de repente você que está acompanhando aí pelo Facebook, entra lá no nosso canal, participa conosco, deixa suas dúvidas, seus comentários, partilha também da sua experiência, porque a ideia aqui é justamente a gente sanar algumas dúvidas desse assunto que é tão emergente, né, que nós temos recebido, né, professora Rafaela? Via tutoria. Via aulas interativas também, o pessoal comentando, alguns dos nossos alunos falando que já trabalham com assessoria. Sim, né, outros que querem, né, trabalhar e tem dúvidas sobre isso. Então, a ideia é justamente sanar essas questões, conversar um pouquinho sobre essas questões do dia a dia. Então, você que vai chegando, vai participando conosco, enquanto nós vamos aí avançando nessa nossa conversa, né? Isso mesmo. Quer conduzir a primeira pergunta, professora Rafa? Vamos sim. Então, vamos lá. Na nossa lista. Eu fiz uma lista enorme aqui de perguntas, né? Porque eu estou super curiosa com esse tema e eu acho que é bom a gente ir tirando, né, esses mitos de algumas coisas, né? E às vezes
coisas que a gente não tem muito conhecimento, que não entende muito bem como funciona. Eu li o seu e-book e, assim, achei super incrível a trajetória. Sim, sim. E uma das questões que eu gostaria de abordar é, assim, você fala que hoje você vende tempo. E a gente passa o dia inteiro, eu não tenho mais tempo, minha semana é curta, o meu dia é curto. E como que você organiza o teu tempo, né, para trabalhar o tempo de outras pessoas? Porque essa é a ideia, né? Hoje, cada dia mais a gente tem profissionais que são autônomos, que, né, trabalham independente, mas que precisam, às vezes, terceirizar uma parte do serviço para ganhar tempo. Então, como que a Ana administra esse tempo dela e esse tempo dos outros também, dos teus clientes? Então, vamos lá. Vou iniciar falando que realmente gerenciar o tempo não é algo fácil. E quando você tem que gerenciar o tempo também de outras pessoas, porque envolve também, né? E eu não atendo somente um cliente, como secretárias remotas, como assistentes virtuais, nós temos essa possibilidade também de atendermos. Depende, eu acho que é algo, não vou falar números, porque eu acho que é muito particular, né? Sim. Cada profissional tem uma demanda de tempo, quer trabalhar 6 horas, 3 horas por dia, 10 horas por dia, então é algo particular, né? Que cada um deve saber e deve administrar muito bem. Então, hoje nós temos, né, que bom, muitas ferramentas, nós temos a tecnologia ao nosso favor. Bem bacana. E com assistentes virtuais, secretários remotos, nós temos que utilizar essas ferramentas, estar sempre muito bem atualizados, né? Porque cada dia tem uma ferramenta nova, uma tecnologia nova, uma inovação nova, né, para nos auxiliar não só na gestão do tempo, mas também auxiliar-nos nas nossas tarefas, mensurando compromissos nossos, também dos clientes. E algo que eu gostaria de ressaltar, que eu falo muito para as minhas mentoradas também, é que, principalmente ali no momento de você estar enviando uma proposta para o seu cliente, né, inicialmente, primeiro contato, você já deve deixar bem claro para ele, depois que você sabe das necessidades dos seus clientes, o que eu posso fazer, o que eu posso utilizar, né, em termos tecnológicos, para aprimorar não só nessas questões de processos internos do meu cliente, mas também como que eu posso ajudá-lo a gerenciar melhor o tempo dele, para que ele possa priorizar o que para ele é melhor, né? Talvez seja mais prioritário, talvez questões estratégicas, né, etc. E o próprio planejamento, né? Planejar Justamente. O dia a dia, planejar as atividades. Eu sou o tipo de pessoa que eu faço minha listinha de manhã e aí eu vou seguindo, mas a gente sabe que durante o dia coisas acontecem imprevistos, né? Então deixar aquela lacuna sempre ali na agenda, né, para imprevistos também é muito importante. E Ana, conta pra gente o que você utiliza de ferramentas no teu dia a dia que seriam dicas, né, para o pessoal que está assistindo a gente e que eles poderiam utilizar também. Não necessariamente para trabalhar com o secretariado remoto, mas para facilitar essa gestão de tempo, para gestão de atividades. O que você tem de dica para a gente? Então, vamos falar assim de uma forma bem, como posso dizer, bem simples, né? São N ferramentas, aplicativos que nós temos hoje que nós podemos utilizar para gestão do tempo, para administrar agendas, compromissos, etc. Mas eu vou falar particularmente os que eu uso. Seus preferidos. Os meus preferidos, justamente. Na minha mentoria, eu sempre gosto de dar dicas de 3 ou 4, mas eu falo, olha, eu uso esse, mas eu acho que é algo muito particular, né? Você tem que sentir a vontade e tem que saber que aquele aplicativo está realmente trazendo resultados. Então, vamos falar de gestão do tempo, né? Hoje nós temos um aplicativo muito bacana, pode ser até com um software chamado Rabbit, e ele é pago, R$20 que a gente paga, então isso é um investimento, né, pequeno, e você consegue ali mensurar não só as suas horas de trabalho, mas também as horas que você está trabalhando para cada cliente. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho 5 clientes, e eu falo isso muito para as minhas mentoradas e para todas as pessoas que têm essa curiosidade. Meus clientes me contratam, existe um contrato, mas eles não estão vendo eu trabalhar como uma secretária executiva, por exemplo, que está numa empresa, trabalhando em LOL. Né? Eles veem o resultado do seu trabalho. Justamente. Então, esses softwares nos ajudam a fazer essa administração, esse gerenciamento. Né? Eu iniciei, por exemplo, às 9 horas da manhã e vou terminar às 10 horas. Né? Um tempo eu dou um start, dou uma pausa, finish, termino. Então, uma questão, assim, de confiança, de ética. Porque eu posso deixar o meu software ali funcionando e não estou fazendo nada. Então, eu sempre falo para as minhas mentoradas que nós
Sem dúvidas nenhuma, eu acho que a cola é a confiança que nos liga, né, como secretárias remotas, aos nossos clientes. E aí é uma questão de ética, você realmente, aquele cliente está me pagando 3 horas para trabalhar para ele, se você realmente trabalha por horas, tem profissionais que fazem pacotes, né? E você realmente está ali trabalhando para ele essas 3 horas. Eu acredito, né, que essa seja uma dúvida aqui dos nossos alunos, essa forma de prestação de serviço. Até enquanto você falava, eu fiquei aqui imaginando. Sim. Então, alguns clientes contratam realmente por hora. Sim, a maioria, eu diria. A maioria? Então, assim... Eu imaginava que a maioria fosse por demanda, sabe? Você contratada de trabalho com pacote, né, de tarefa. Geralmente isso acontece em projetos. Tá? Mas, por exemplo, serviços financeiros, algo que você tem que fazer rotineiramente falando, geralmente é por hora. Assim, eu estou falando das experiências que eu tenho. Pode ser que talvez tenhamos aí algumas profissionais que estão trabalhando nessa área, né, que podem até mandar para a gente uma mensagem, talvez possuem outras formas, né? Mas, assim, o que nós temos que pensar? Qual o nicho que eu trabalho? Né? Existe no secretariado remoto, eu costumo dizer que é uma engrenagem que precisa estar muito bem alinhada. O que seria? É o serviço, né, aquilo que eu sei fazer com excelência para oferecer, na área financeira, administrativa, de secretariado, de marketing digital. Essa é uma dúvida também muito constante. As pessoas me perguntando, eu preciso de ter o secretariado para trabalhar como secretária remota? E aí, o que você responde? Nem sempre, mas você precisa de ter, sim, uma qualificação e ter experiência naquele serviço que você, né, se propôs a oferecer, claro, porque é o seu nome que está em jogo, né? Eu acho que o secretariado, ele traz uma postura administrativa, né? Não só o conhecimento administrativo de diferentes áreas, mas te traz uma postura profissional que eu acho que até na própria prospecção dos clientes, né, essa imagem que o profissional de secretariado passa, traz essa seriedade, né? É verdade. Então, só para fechar o que eu estava falando, né? Temos que observar essa engrenagem, que são 3 elementos. Os serviços, aí o público que eu quero atender, que é o segmento, o nicho, e o preço, que é o valor. Então, vamos pensar assim dessa forma. Estou dando até umas dicas aqui para quem já quer iniciar nessa área. Super dica da Ana. Então, vamos pensar. Eu sei fazer a parte operacional do secretariado muito bem, né? Planejamento de viagens, por exemplo, nacionais e internacionais, gerenciamento de agendas, etc. Reuniões, atas, relatórios, etc. Eventos. E eu vou oferecer esse serviço. E aí, fazer, sim, uma pesquisa de mercado, que eu acho que é muito importante, por menor que seja o nosso negócio, nós temos, sim, inicialmente, né, de estarmos muito bem, eu acho, paramentadas, né, principalmente conhecimento também, e saber onde que nós queremos entrar, né, em qual nicho nós queremos atuar. Então, verificar quais são esses nichos que eu quero atuar, é apenas um nicho, é apenas 2 segmentos ou mais, 3, tem essa possibilidade, e aí pensar, esse público-alvo está disposto a pagar essa hora? Quando a gente fala de precificação também, existem alguns elementos que devem ser muito bem observados, né? Se esse público está disposto a pagar essa hora. Então, vamos imaginar assim, quero trabalhar como profissional de saúde, né? E eu vou, por exemplo, colocar em horas, vamos colocar um valor aqui, R$40 a minha hora. Se eu preciso trabalhar para ele, por exemplo, 6 horas por dia, 5 dias por semana, eu acredito que esse público não vai querer me pagar, vai ficar um valor muito alto. Então, são pesquisas iniciais que esse profissional realmente deve fazer e deve ter esse conhecimento de mercado. Muito interessante. Nós já temos aqui algumas participações e eu quero aproveitar e acolher todas as pessoas que estão conosco, mas preciso mandar um beijo, um apertão assim ao nosso querido professor Rodrigo Miller. Que a Ana também, um beijo, professor. Coração, você sabe que nós chamamos. A Rafa deve eu conheci. Tá no calor da Bahia. Tá no calor da Bahia. Né? Obrigada por estar aqui conosco, seja bem-vindo. Professor Cláudio, né, também gratidão pelo apoio, pela parceria de sempre. Está conosco a Carla Rodrigues, a Fátima Folha, e a Carla, ela já faz um comentário aqui, né? Ela diz assim, que ela acredita que essa seja a atuação de mercado que ela vai querer ingressar em breve. Então, enquanto você falava, né, dessas demandas do secretariado. Tem visto algumas coisas nesse sentido e tem se interessado bastante. A Carla. Um abraço, Carla Rodrigues. Está se preparando já, hein, Carla, para entrar nesse mercado. Que bom. Super ligado nessas dicas de hoje, né? E aí, uma dica que eu quero deixar aqui também para as pessoas que querem ingressar na área e ainda tem um pezinho lá atrás,
um receio, será que vai dar certo? Muitas profissionais, às vezes, que me procuram, estão trabalhando na área de secretariado ainda como secretárias executivas, mas querem ter essa mobilidade, querem ter mais tempo, querem fazer seu próprio salário, né? Então, nós estamos aí andando para esse caminho. Então, uma dica que eu quero deixar para vocês, cerquem-se de pessoas da área, né? Tirem dúvidas. Hoje nós temos centenas de profissionais trabalhando na área, nas redes sociais, Instagram, principalmente, vocês vão encontrar muitos profissionais, e nós somos, como secretariado executivo, que bom que nós também somos uma classe muito unida. Então, a gente gosta de compartilhar, nós estamos dispostas também a passar para vocês todo o nosso know-how, experiências, desafios, erros que cometemos também, né, claro, principalmente no início, para que vocês possam iniciar de uma forma com menos riscos, com menos erros. Então, acho que é bacana essa dica, vocês cercarem-se e realmente não terem medo de perguntar, tá? Que nós estamos aí à disposição. Tenho certeza que a professora vai deixar também meus contatos aqui depois também, para vocês podem entrar em contato, que eu estarei à disposição para sanar dúvidas que talvez não vão ser faladas aqui. É um assunto muito extenso e nós temos pouco tempo. E as coisas vão surgindo, né? E as pessoas vão se interessando. A Fátima também comenta aqui que secretariado é um super curso que ela está querendo iniciar nessa área. Você já é nossa aluna, Fátima? Comenta aqui conosco. O professor Rodrigo mandou um abração aqui da Bahia. Um abração caloroso, que aqui tá frio. Tá ó, bem professor Rodrigo, na vocês aqui, né? Um beijo, um abração aí para você e para suas alunas também, que de repente daqui a pouquinho estão participando conosco. E Fátima, deixa aqui com a gente se você já é nossa aluna, se você vai começar agora. E você, Ana, você escolheu, definiu o teu nicho claramente? Olha, inicialmente não. Então, por que hoje eu ofereço essa mentoria? Eu chamo mentoria porque eu acho que é diferente de curso. Eu já ia te perguntar sobre isso, eu já estava aqui ouvindo mentoria, mentoradas. Sim, vamos uma maneira também de começar a conhecer esse trabalho, né? Entra como fazendo a mentoria e aí vai conhecendo, vai ganhando know-how e, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. O que acontece? Na realidade, assim, quando eu iniciei, claro, eu tive meus percalços, porque eu estava muito focada no secretariado executivo. E como muitos profissionais hoje, eu vou falar infelizmente, mas para mim foi uma grande surpresa depois, mas infelizmente eu iniciei na área pela falta de oportunidade no mercado como secretária executiva em Minas, eu estava no interior de Minas, e infelizmente nós tivemos essa crise econômica ainda, estamos passando por ela ainda, e hoje ainda existem profissionais que querem migrar, né, para esta área também, pela falta de oportunidade, infelizmente, mas que bom que nós temos, vamos olhar também pelo lado positivo, que bom que nós temos estas oportunidades, nós temos um outro caminho também que nós podemos seguir, né? E eu pensei assim, bom, eu vou esperar o mercado trazer para mim alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, né? E comecei a pesquisar sobre a área de secretariado remoto, eu já havia estudado um pouco, ouvido falar também, e comecei a me interessar. Estudei, entrei em contato com pessoas que já estavam trabalhando na área também, mas não foi fácil, viu, professora Madeleine? Não foi fácil. Não foi simples. Não foi tão simples assim. Eu acho assim, no início, nós queremos, às vezes, um cliente procura, né? E aí você quer, de qualquer forma, ter o seu primeiro cliente, e às vezes não é bem assim que funciona. Então, assim, são questões que precisam ser analisadas, há todo um processo, né? Porque você tem um negócio, você está trabalhando remotamente, mas é o seu negócio, você está empreendendo também, né? Falo também um pouquinho sobre esse empreendedorismo digital também. E assim, então, assim, a mentoria, na realidade, por que eu falo mentoria? Por que você fala mentoria? Isso, cheguei onde você queria. Vamos lá com a mentoria. Porque eu tenho um diferencial, além de passar, são 3 encontros, eu passo toda a parte teórica, prática, objetiva, para as mentoradas, para os profissionais que querem trabalhar dessa forma, ali o dia a dia mesmo desse profissional. E depois que termina essa parte teórica, eu fico os 2 primeiros meses à disposição desse profissional, tirando todas as dúvidas, com relação a clientes, a processos, etc. Então, por isso que eu chamo de mentoria, porque você tem que acompanhar, não é? São duas coisas distintas. Você trabalha como, né, assistente virtual, você tem a sua cartela de clientes, o teu nicho definido, e você também está fazendo esse trabalho de mentoria para quem está iniciando. Justamente. E como eu tenho essa experiência na área administrativa, financeira, de secretariado e também de marketing digital e na área comercial, então ofereço esse pacote de serviços e hoje ofereço para segmentos diferentes, de empreendedores, de empresas.
Hoje você já expandiu para segmentos de... Mas você deixou a dica também para quem está começando, de repente, fazer Eu acho que sim, vou focar... Eu penso assim, primeiramente, pense naquilo que você sabe fazer com excelência. O primeiro ponto é esse. O que é que eu sei fazer com excelência que eu posso oferecer? E a partir daí, você pensar no nicho que você pretende, no segmento que você quer atuar, prestando esse serviço, e depois pensamos na precificação também. E, Ana, essa questão de prospecção de clientes, como que você faz, né? Como que eles te descobrem? Hoje já está mais fácil, né? Porque hoje bem você mais fácil. Já tem uma divulgação do seu trabalho. Mas como que no começo, né, você chegou até esses clientes, ou eles chegaram até você, como foi? Então, desde o início, eu me preocupei muito com essa questão do material visual. Tá? Então, desde o início, eu já tinha meu site, estudando o secretariado, eu já tinha meu site, era focado em outra parte, mas depois eu passei ele todo, nós transformamos ele, né, para o secretariado remoto. Então, eu sempre tive esse cuidado. E assim, de uma forma bem simples, eu poderia dizer o seguinte, Rafaela, que a prospecção ela pode ser feita e ela deve ser feita de uma forma passiva e também ativa. Então, vou explicar o que seria isso, assim, de uma forma simples e rápida. Forma passiva, né? Não é só você ficar esperando, forma passiva, você ficar esperando, entre aspas, o cliente vir até você, por meio das redes sociais. Hoje nós temos principalmente o Instagram, o Facebook, né, que são as redes sociais que estão dando aí mais visibilidade, né, para os profissionais. Então, nós temos sim que ter um marketing pesado nessas duas redes sociais e humanizá-la, né, com o seu dia a dia, com o que você faz, ter muito cuidado com o que você posta, né, toda a parte visual também é muito importante. Tem um módulo também da minha mentoria que eu falo sobre o Instagram Express, que eu falo sobre ele também, dou algumas dicas de técnicas de negociação, que é só passando por clientes e tendo como que eu vou passar por cima dessas objeções que a gente vai aprendendo. Então, eu faço isso também de uma forma para elas, porque pode ser que também aconteça quando elas estiverem ali prospectando algum cliente, né? Então, elas já sabem algumas técnicas. E de uma forma ativa, que eu acho que é a principal, eu sempre falo para as minhas mentoradas que elas devem ter, sim, um cartão. Claro, hoje nós já estamos utilizando o cartão de visitas virtual, né? Mas também aquele físico. Porque a todo momento nós temos, isso é uma grande verdade, a todo momento nós temos a oportunidade de falar dos nossos serviços e a todo momento pode ser que você encontre um potencial cliente, no restaurante, no shopping. Então, é importante que você tenha para você entregar para ele ou um físico ou um virtual também. E, Ana, agora uma curiosidade minha, pela sua experiência, o perfil de cliente é esse cliente que já tem esse domínio da tecnologia, né, dessa questão toda virtual, ou são pequenos empreendedores, pequenos negócios? Como é que é isso? Falando particularmente as experiências que eu tive com pequenos empreendedores, tá? Então, assim, eu acho que é maravilhoso isso, porque você tem a oportunidade de oferecer. Eu vou contar um caso que aconteceu, acho que está no meu book também. Conta caso, que a gente gosta de contar caso. Acho que está no meu book, ela vai me falar. São muitos causos, mas eu vou falar esse agora que a Vanderlei está perguntando sobre essa questão. Eu tive um cliente de São Paulo, uma imobiliária, e me solicitando uma proposta para prospecção de clientes, né, na área de São Paulo. Encaminhei para eles, claro, que eu acho que tem que ter um processo, então primeiro eu encaminho para eles um questionário de viabilização dos serviços, por quê? Antes de encaminhar uma proposta, nós temos que saber quais são as reais necessidades de cada cliente, né? Qual que é a dor, justamente. Encaminho para eles, já utilizo aí o formulário Google também, que é uma ferramenta excelente, né, rápida. Esse é o formulário padrão. Sim, é o padrão. Então, depois que eles me retornam, eu encaminho, verifico tudo direitinho, encaminho uma proposta voltada para essas necessidades, e dentro dessa proposta eu já consigo colocar, por exemplo, esse cliente, eles faziam prospecção, mas não tinha ainda uma planilha automatizada, não utilizavam, por exemplo, um CRM, né? E eu já falei, ops, aqui é a dor desse cliente. Tem oportunidade aí. Então, eu já encaminhei uma proposta toda detalhada, já disponibilizando, agregando valor ao meu serviço, uma planilha automatizada para eles fazerem essa prospecção. E aí não tem como você receber um não de um cliente assim. Você já começou entregando soluções antes. Eu acho que isso é bacana, entregar valor, às vezes entregar um serviço que nem ele mesmo sabe que ele precisa, né? Porque é algo que às vezes ele não percebe, ou que ele não conhece. Então você vende essa facilidade, né? Agrega valor no teu serviço. E talvez essa seja uma
uma grande característica, né, professora Rafaela, do secretariado. Eu ia falar isso agora. Não é? Que a gente consegue enxergar para além, né, das aparências e além do que o nosso cliente, do que o nosso gestor dá conta, porque a nossa formação nos prepara. E prepara em áreas diferentes mesmo, né? Então a gente consegue ir linkando o todo e ter uma visão holística, né? Uma visão mais abrangente também. Isso, e acaba surpreendendo. Justamente, é realmente otimizando os resultados, né? Sendo a gente, que nós sempre falamos no curso de secretariado, a gente de qualidade, resultados, aprimorando ali os processos, é isso. Eu acredito que cada profissional tem que descobrir, isso é em qualquer área, mas principalmente no secretariado remoto, qual é o seu diferencial. É seu, né? Não adianta, a Ana, se eu preciso assim, não. Você tem um diferencial que você precisa descobrir, e aí sim passar isso para os seus clientes. Olha, eu acho que uma outra questão é assim, de se ver como um produto, né? Como Também. uma empresa. Sim. Eu acho que isso é bacana. E às vezes o secretariado a gente vai trabalhando essa questão de imagem, né? Do marketing pessoal. Então eu gostaria que você também falasse um pouquinho, né, para o pessoal, como que é essa questão, ou alguns cuidados que precisa ter. Até você falou que usa muito o Instagram, então que cuidados ter, o que postar, né? Então, com relação ao marketing digital e a gente se vendo como um produto mesmo, sim, né? Sim. Quando nós falamos sobre né, e de secretariado remoto, nós temos que ter muito cuidado com a etiqueta digital, né? Que é fundamental. Então, aquilo que você não falaria em público, você não deve colocar nas suas redes sociais. E eu acho que é bacana, sim, você... Isso é uma dúvida também que as pessoas têm. Ah, Ana, eu posso utilizar o meu perfil pessoal? Eu acho que não é bacana misturar, apesar de que... Apesar de que eu acho que o perfil profissional tem que ser humanizado também. Não adianta só colocar posts de serviço muito estático, né? E as pessoas querem conhecer quem é a Ana, o que a Ana faz, o que ela gosta de fazer no tempo livre, como que é a rotina dela, onde que ela trabalha, né? Então, eu acho que você tem que humanizá-lo, mas ter muito cuidado com o que você vai postar. Mas precisa começar já de forma profissional, sem dúvidas. Eu acho que você vai deixando desde o início, né? Sem dúvidas. E hoje, né, as empresas pesquisam muito, né? Quem é a Ana, né? Sem dúvidas. E assim, a gente tem acesso a muita informação das pessoas. Então, assim, mesmo que não seja só o teu perfil profissional, até mesmo às vezes até mesmo no pessoal, perfil pessoal, cuidado, sim. Né? Porque é difícil separar, né? Porque às vezes vai lá e tá contradizendo, né? A Ana do perfil profissional é uma muito Ana, diferente. né? E aí que credibilidade você passa. Então, é a congruência, né? Nós buscamos essa congruência, né? Você foi muito feliz nesse comentário. Sim. É verdade. É a questão da autenticidade. É você ser o que você é, né? E ter esse cuidado, né? O que eu posso postar nas redes pessoais, claro, mas também nas profissionais, principalmente. Cuidado sempre, né? Sim, sem dúvidas. E as meninas aqui comentando, falando, trocando experiências. Estão trocando aqui a Carla e a Matira e a Fátima estão aqui trocando experiências aí sobre o curso de secretariado, que já são alunas, né? A Fátima que está pensando aí em ingressar conosco. Que bom. E nós continuamos aqui conversando, né, sobre essa temática, sobre o secretariado virtual, sobre o secretariado remoto, né, compartilhando um pouquinho dessa experiência da Ana, que tem esse sotaque gostoso aqui de Minas, que foi nossa aluna aqui do presencial. Pós também? Pós, sim. O MBA, né, o MBA. Sim. E agora está aqui, né, como uma profissional dessa área e compartilhando as suas experiências, né. Eu sempre falo para as meninas, né, para as pessoas com quem eu tenho oportunidade, quando a gente está falando de ter coragem, né, para fazer alguma coisa, que o importante é dar o primeiro passo. Sem dúvidas. Né? Claro que para isso a gente precisa se preparar, ter consciência do que está fazendo, segurança principalmente, né, saber para onde estamos indo, mas ter total certeza do que vai acontecer é só caminhando, né? Só caminhando, sem dúvidas. E o processo, ele é muito importante, né? É errando que a gente aprende, e se você não, por exemplo, quiser evitar esses erros, é você realmente, igual a professora Vanderleia disse, se mune de conhecimento, né? Busque conhecimento. Exatamente. A Uninter agora está oferecendo esse curso de assessoria e gerenciamento virtual, que é bacaníssimo para quem está iniciando, para quem já está na área também. Existem clientes, sim, né? Sem dúvidas. Por quê? Nós também temos que mostrar o nosso currículo.
tá? Para os clientes, não é somente uma vaga de emprego como secretária executiva ou como outro profissional. É a mesma coisa, nós também temos que colocar o nosso currículo, por exemplo, eu coloco a minha formação toda, né, na minha proposta, porque os clientes também querem saber quem que ele está contratando, sem dúvidas, né? Quais experiências que ela tem, quais qualificações que ela tem. E isso faz total diferença também. Uhum. E você falou uma coisa importante, né, Ana? A gente ter a oportunidade de aprender com o outro, né? Isso já é um passo à frente. Então, os nossos próprios erros também fazem parte, né, da nossa caminhada. Mas quando nós temos essa humildade de aprender com o outro, né, olhar a história da Ana, olhar a caminhada de outros profissionais que já ingressaram, que já erraram, que já sofreram, né, que acertaram, porque o erro e o acerto é apenas uma questão de perspectiva, né? Há um ditado que diz que você não errou, você apenas não conseguiu o resultado que você queria daquela vez, né? Então, é um processo de caminhada. E aproveitar essas oportunidades, né? A gente está num momento aí em que as coisas estão acontecendo se transformando muito rápido, né? Eu vejo, assim, da época que eu fiz secretariado, nem faz tanto tempo assim. Foi esses dias que nós fizemos, Rafa. A gente não tinha essa questão de tecnologia e hoje, né, é algo que não tem como fugir do curso de secretariado, de assessoria. Então, né, aproveitar esse momento, aproveitar esse conhecimento, essa troca de informações. A gente não tinha acesso a tanta informação. E hoje as informações estão aí, estão disponíveis. E as empresas também fazem uso, né, dessas tecnologias, então a gente tem que usar isso a favor da gente. Né? E essa nova configuração do trabalho, né, a partir dessas tecnologias. Então, talvez nós ainda sejamos, algumas pessoas que nos assistem sejam de épocas em que a gente ficava muito tempo, né, em um único cargo, em uma mesma empresa. Hoje as coisas estão mais dinâmicas pela própria, né, pelas próprias oportunidades que surgem, pela oportunidade de você conhecer novas carreiras, né? Você ir construindo aí novos cenários e a dinâmica é diferente, sem dúvida, né? E a gente precisa, né? Às vezes dá aquela ansiedade até, né? Será que eu vou dar conta de fazer tudo isso? Mas isso já está aí, né? Justamente. Isso já está aí. Você foi muito feliz, Wanderlei, em falar sobre isso. Realmente, as relações de trabalho estão mudando, né? Vão mudar muito mais. E a forma de trabalhar, do trabalho também está mudando. Então, os profissionais que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois também, que ainda não pensam em trabalhar dessa forma, mas eu já gostaria de deixar aqui uma dica. Comecem a pensar também, né, um pouco sobre essa forma de trabalhar remotamente. Porque eu acho, assim, é um benefício muito grande para quem contrata, para as empresas, não tem um vínculo empregatício, então você tem uma redução de custo realmente muito grande. Hoje, aqui em Curitiba, eu acredito, eu conheço algumas pessoas que trabalham em multinacionais que elas já estão liberando um dia na semana para trabalhar remotamente. Então, parece que vamos fazer um teste, mais ou menos isso, eu acho que as empresas estão buscando também. E os profissionais também estão buscando mais flexibilidade no horário de trabalho, né? Porque o importante é você produzir. Infelizmente, nós temos ainda essa questão cultural, que é uma barreira, né? Fora, em outros países, Estados Unidos, as empresas já contratam um profissional, já faz um contrato, assim, venha para produzir. O horário você faz, mas produza. Então, infelizmente, nós ainda não temos, né, essa cultura, mas estamos caminhando para isso. E eu acho que, assim, pegando um gancho, essa questão do home office, né? Sim. Muita gente fala, nossa, como eu gostaria de trabalhar home office. Eu fiquei 2 anos fazendo home office. E os meus amigos, nossa, eu também queria passar o dia todo em casa. Mas não é passar o dia todo em casa. E muitas vezes eu me pegava trabalhando de manhã, tarde, noite, final de semana. Então, assim, é a maneira que você vai organizar também o teu tempo, criar essa rotina como se você realmente estivesse indo para uma empresa, cronometrando. Justamente. A vestimenta é muito importante, né? Sim, nada de trabalhar nada de pijama, não pode. Quando eu comecei, era lá o meu notebook, aí eu falei, não, vou montar o meu escritório. Então, o escritório era o meu local de trabalho. Eu era minha chefe, mas né, eu tinha que organizar o meu tempo, saber que não posso ficar trabalhando no final de semana para compensar aquilo que eu não trabalhei durante a semana, por exemplo. Então, tem que ter uma organização, criar um hábito, sem dúvida, né? Porque é o que você falou, o brasileiro talvez não tenha muito ainda dessa cultura, né? De trabalhar em casa, de ter os horários e cumprir. Então, precisa dessa organização. Né? É o autoconhecimento, é o profissional realmente se conhecer. Tem que ter uma dedicação muito grande, né? Para não
não ter interrupções, Facebook, televisão, criança, mãe, não, então, mãe, sim, tem que estipular sim, e falar principalmente isso que você está falando é muito importante, deixar claro para as pessoas, se você mora sozinho, ótimo, mas se não, deixar claro para as pessoas que você está trabalhando desse período, desse período. Pai, né, do e-book, que ele achava que, né, isso acontece no computador, né? Infelizmente, né, tem pessoas que pensam, você está em casa e não está trabalhando, né? Ainda não temos, não vou generalizar, mas infelizmente ainda tem pessoas que ainda não conhecem um pouco essa forma de trabalho, né? Mas é isso, eu acho que é bem importante, até na programação neurolinguística a gente fala da importância de você se preparar para fazer o que você vai fazer. Quando você fala de não pode trabalhar de piano, não pode trabalhar de computador, algo mental, né? É a neurosemântica, você está dizendo, olha, agora é hora de trabalhar, né? Vamos para... E a questão de avisar a família é uma questão ecológica, né? Que você precisa também encontrar um horário, que seja bom para todo mundo. Então, se seu filho está ali com fome, ele vai bater na porta, ainda mais se a criança é pequena. Claro. Então, organizar a tua vida fora, né, da tua porta de trabalho naquele momento, para que as coisas possam caminhar como tem que ser. Então, é uma logística mesmo que precisa, né, de uma atenção, mas que dá muito certo. Sim. Essa questão de gerenciar a vida profissional da vida pessoal, quando estamos trabalhando, por exemplo, né, numa empresa, vale o mesmo para o remoto. Você tem que saber muito bem gerenciar o seu profissional do seu pessoal. Não pode deixar as duas coisas se unirem de forma porque nenhuma. Da mesma forma, você tem um cliente que está esperando a entrega de um trabalho. Claro. E você tem um prazo. Né? Então, não é porque você não está dentro da organização e não tem um chefe ali do lado que você não tem uma cobrança. Pelo contrário, você é sua chefe, então a cobrança deve ser maior. E falando em chefe, em cobrança, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho, porque a nossa convidada também tem compromisso. Infelizmente, nós não ficaríamos aqui mais tempo. Não podemos ficar aqui mais tempo. Aquela pergunta assim que muita gente pode estar pensando lá do outro lado. E financeiramente compensa? Então, conta pra gente quanto segredo. Então, vamos lá. Eu acredito assim, eu acho que nós temos que ter um cuidado muito grande de falar em números, né? O que eu costumo dizer é o seguinte: depende muito do profissional. Então, é você se dedicar, você realmente entrar de cabeça nesse seu negócio, porque é um negócio, se dedicar, igual eu disse, né? Ter essa vontade realmente de fazer um marketing bacana e pesado nas redes sociais, porque como nós não temos o limite geográfico, né? Pessoas, profissionais bilíngues podem assessorar clientes fora do Brasil. Eu tive uma experiência assim também. Então, não tem barreiras. Então, eu acredito que seja... Depende de cada profissional. É possível, eu acredito, não sei se foi no mês passado... mínimos, assim, para... Então, é algo difícil de falar, por quê? Sabe por que é difícil de falar? Porque envolve algumas questões, né? Essa questão da precificação envolve, por exemplo, quando você vai precificar, o que você tem que pensar? Você, é claro, vai definir um salário para você, uma meta, porque quanto que eu quero receber no final do mês, uma renda, né? Uma meta que você quer alcançar. Então, assim, se você que está aí e falar assim, não, eu quero ganhar 5 mil reais por mês, ótimo, perfeito. É a sua meta. Então, você precisa de trabalhar para isso. Nada vem de graça, nada cai do céu, não é isso? Então, assim, isso é em toda profissão e não é diferente no secretariado remoto. Então, depende muito de cliente para cliente. Nós tivemos na Ana Maria Braga uma reportagem, uma matéria falando sobre isso, não sei se vocês assistiram, não sei se foi agora no mês passado ou no mês anterior, e aí a secretária, se não me engano, do Rio de Janeiro ou São Paulo, uma capital, ela disse que ela chegou a ganhar 6 mil reais e na época da reportagem ela estava ganhando 4 mil reais. Então, assim, depende do profissional. Né? Você estipula, sim, uma meta, um salário que você queira ganhar, né? Faz toda a sua precificação, faz essa pesquisa, né? O que tem que fazer com excelência, para quem que eu posso oferecer, por quanto, e trabalhar. E se joga. Se jogar. Trabalhar muito. Divirta-se. Mas é muito bom, vale a pena. Que bom. Gente, estamos chegando já aqui ao finalzinho, com elogios aqui das nossas... Passou rápido, né? Foi uma delícia, dava para a gente ficar conversando muito mais. Agradecer aqui a participação da Carla, da Bartira, da Fátima, do Rodrigo, do professor Cláudio. Dizer que esse vídeo vai ficar disponível lá no nosso canal, né? Para quem não pode estar aqui ao vivo conosco, tirando suas dúvidas, assista, compartilhe aí com seus colegas, porque essa é uma temática que está aí bem presente, né, na
no nosso dia a dia secretarial, e de repente pode ser a oportunidade que você está esperando aí para empreender, para criar o seu negócio, ou expandir, né? Não necessariamente deixar de fazer o que você faz, mas acrescentar aí mais uma atividade. Ana, eu vou passar a palavra para você se despedir, deixar aí o seu recado para esse grupo lindo. Então, quero falar para você que está aí com vontade de trabalhar nessa área, ou você que está ouvindo, mas ainda não tem essa vontade, mas né, já está ligando alguma coisinha aí para você, uma sementinha já foi plantada. Como eu disse, cerquem-se das pessoas que trabalham nessa área, pesquise sobre a área, pesquise o mercado. Hoje nós temos, sim, muitas ofertas, temos muitos concorrentes, mas isso é bom, porque quando nós temos concorrentes, é sinal de que nós temos muita demanda também. Então, o mercado está caminhando para isso. Não tenham medo, não tenham receio. Eu acredito que vocês devem, sim, buscar o conhecimento, que é por meio do conhecimento que vão tirando dúvidas, que vai deixando o medo um pouquinho para lá, e se arrisquem. Quem não arrisca não alcança o sucesso. Vale muito a pena, sim. Quero deixar aqui o meu muito obrigado, professora Vanderlé, pelo convite. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, professora Rafaela. Estou à disposição para uma próxima. E te achem nas redes sociais, né? Me procurem, me achem. Ana Oliveira, assistente virtual. Que delícia. Professora Rafaela? Eu também quero agradecer a participação de todos vocês, agradecer a Ana. Foi uma experiência incrível, a gente também aprende. E é bem o que a Ana falou, a gente precisa buscar esse conhecimento, entender mais, entender que tecnologia faz parte do nosso dia a dia, não tem como a gente fugir, por mais que às vezes a gente não goste, mas tem que buscar esse conhecimento, buscar áreas novas, não ter medo, e a gente consegue se cercar de pessoas do bem e que estão ali para nos auxiliar, né? A gente precisa usar esses nossos contatos, essas nossas redes para isso, né? Com certeza. Eu também agradeço essas duas lindas que estão aqui, a professora Rafaela, uma grande parceira, a professora Ana, professora já estamos, né, gerando novos projetos aí. Trabalho, né, como mentora. Por que não? Por que não? Quem é o mentor, né? É uma alegria ter você aqui, né? Você que já te conhece lá, né? Sim. Então a gente fica com o coração todo cheio de orgulho, assim, né? Não que a gente tenha idade para isso. E é uma inspiração para as nossas alunas, né? Para todo mundo, porque a gente vê essa caminhada, vê onde a Ana chegou, e é uma inspiração. Sem dúvida, nós ficamos muito contentes, né, em poder compartilhar um pouquinho dessa sua vivência. E agradecer a vocês que estão aí, né? E também deixar o convite, de repente, vocês, olha, a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre tal assunto, olha, foi muito legal essa live do secretariado, mas se a gente pudesse falar também sobre esse aspecto ou aquele, porque a gente sabe que tem várias novidades aí, como a professora Rafaela falou, principalmente nesse campo da assessoria virtual, né, desse mundo digital, influencer aí, então deixem aqui, né, ou as pelas dicas. Nossas, né, as dicas, ou entrem em contato aí pelos nossos canais oficiais da tutoria, que a gente vai ter prazer aí em organizar. Certeza. Quem sabe a Ana também volte conosco em outro momento para falar de um outro assunto. Né? Um grande beijo a todos, sucesso sempre, e se joguem, hein, gente? Aproveitem as oportunidades ou criem as oportunidades. Com certeza, né? Sim. Um beijo grande, até mais. Tchau.